Olá, muito bom dia para os meus alunos do sexto período do curso de Direito. Agora a gente está chegando no final do semestre, a data da nossa prova final está se aproximando e considerando que quinta-feira é o nosso último dia de aula e na quinta nós estaremos aqui na inovação, na Semana de Inovação da FAMIG, trabalhando com Direito de Família e Arbitragem. Esse é o nosso último vídeo a ser postado hoje no dia 30 de junho, terça-feira. Bom, então considerando ser esse o último vídeo, eu já quero parabenizar vocês por terem chegado até aqui. Sabemos que não foi um semestre fácil, foi um semestre muito atípico, né? Mas todos vocês acompanharam o conteúdo de forma brilhante, acompanharam as lives, fizeram as perguntas que eu coloquei nos documentos de Word e eu tenho certeza que vão se sair muito bem. Saibam que vocês serão recompensados futuramente quando ingressarem no mercado de trabalho com toda a dedicação que é empenhada hoje. Eu agradeço pela companhia das terças e quintas e digo-lhes que foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com um instituto chamado ausência e vocês vão revisitar esse instituto no próximo período, no sétimo período, mas aí trabalhando, conferindo enfoque especial à morte presumida. Na aula de hoje, nosso foco principal vai ser a fase de curadoria dos bens do ausente, já que nós trabalhamos com curatela e eu apresentei para vocês umas classificações doutrinárias nesse semestre, ok? Bom, é quase que intuitiva a informação de que, quando uma pessoa vem a óbito, os seus parentes é que vão ser chamados a participar da sua sucessão e assim receber os seus bens. Acontece que nem sempre a gente tem informações concretas a respeito dessa morte, muito porque o corpo pode não ter sido encontrado. E eu posso trazer várias situações para vocês em que isso acontece, como por exemplo, os desastres aéreos, os navios naufragados e o próprio caso da Elisa Samúdio, cujo corpo não foi encontrado. Partindo desse pressuposto, a gente precisa trabalhar com o início da capacidade, né, o início da personalidade, o fim da personalidade, a morte real ou a morte presumida, que é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Olha só, de acordo com os artigos 2º e 6º do Código Civil, a personalidade civil ela tem início a partir do nascimento com vida e tem fim com a morte, seja ela real ou presumida. A morte real é aquela em que ocorre a cessação das funções vitais, é a parada do sistema cardiorrespiratório e cerebral. E a prova da morte real se dá pela certidão de óbito, que vai ser atestado por um médico que vai apontar as causas da morte. A morte presumida, por outro lado, é aquela em que, mesmo não sendo possível encontrar o corpo ou não havendo testemunhas que presenciaram, constataram o óbito, nós temos como provável a ocorrência dessa morte. A morte presumida, ela encontra amparo em duas leis, na Lei de Registros Públicos e no Código Civil. Na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, a morte presumida encontra previsão no artigo 88, cuja redação é a seguinte: poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame. Parágrafo único. Será também admitida a justificação nos casos de desaparecimento em campanha, provadas a impossibilidade de ter sido feito registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. Então, olha só, nesses casos que a gente comentou aqui, naufrágio, inundação, incêndio, terremoto, catástrofes ou pessoas desaparecidas em campanha, por ser extremamente provável a morte dessas pessoas que estão desaparecidas, o óbito poderá ser reconhecido independentemente de uma eventual decretação de ausência. No mesmo sentido, vem o artigo 6º e 7º do Código Civil trazer a informação de que, artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Artigo 7º prevê que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra,
Parágrafo único. A decretação de morte presumida, nestes casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Aqui eu tenho algumas observações para fazer para vocês. Como a gente constata pela leitura do artigo 7º do Código Civil, são algumas hipóteses em que poderemos decretar a morte presumida, declarar a morte presumida sem decretação de ausência, e essas hipóteses corroboram com aquelas previstas lá no artigo 88 da Lei de Registros Públicos. Nós vimos também nesse artigo 7º que a morte presumida ela é uma exceção no nosso ordenamento e ela só poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. E a sentença vai decretar, vai fixar, vai reconhecer a data provável do óbito. Aí, bom, já tendo estudado as hipóteses em que é possível a declaração da morte sem decretação de ausência, a gente passa a estudar a morte com decretação de ausência. O que significa ausência? A palavra deriva do latim absentia e significa afastamento. Genericamente, o professor Rodrigo da Cunha nos ensina que é o fato da pessoa não estar em determinado local. Em sentido estrito e na técnica jurídica, é a circunstância de alguém ter desaparecido de seu domicílio, sem deixar notícias, deixando dúvidas acerca de sua existência. Em outras palavras, turma, a ausência é um estado de fato, no qual uma pessoa desaparece de seu domicílio de forma consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, sem deixar notícias. Um exemplo clássico que se tornou conhecido nas provas em concursos públicos é o de uma pessoa que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. É claro que, à medida em que as tecnologias e a internet foi tomando espaço, ficou mais difícil hoje a gente falar em um desaparecimento voluntário, né? Mas a gente sabe que ainda acontece e que hoje nós temos milhares de pessoas em situação de desaparecimento. E aí, justamente para trabalhar com a proteção dos bens da pessoa que está ausente, é que foram criadas normas que visavam nomear um curador e garantir que o seu patrimônio não seja dilapidado. Então, quais as informações que eu trouxe para vocês que são válidas até agora? Primeira delas, personalidade civil tem início com o nascimento com vida e fim com a morte, seja ela real ou presumida. A morte real é a parada do sistema cardiorrespiratório e cerebral e a cessação das funções vitais. A morte presumida pode ser com decretação de ausência ou sem decretação de ausência. Lembrando que a morte presumida sem decretação de ausência é apenas para os casos em que a lei autoriza, de acordo com o artigo 7º do Código Civil. Bom, ocorrendo o desaparecimento de uma pessoa sem deixar notícias, se ela não houver deixado um representante ou um procurador para administrar os seus bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, vai declarar a ausência e nomear um curador. Aqui é a nossa primeira fase da morte presumida com decretação de ausência. É a chamada fase de curadoria dos bens do ausente. Muito bem. Eu vou trabalhar primeiro com vocês o papel do curador. O que vocês acham que um curador vai fazer com os bens do falecido? É claro que ele vai administrar os bens, devendo inclusive prestar contas e evitar a dilapidação desses bens. Esses bens têm que ser mantidos. E quem pode ser curador? O cônjuge, se não estiver separado judicialmente ou separado de fato há mais de 2 anos, e os companheiros, os pais ou os descendentes do ausente nesta ordem. E é importante lembrar que os mais próximos excluem os mais remotos. O que significa isso? Se uma pessoa não tiver cônjuge, mas também não tiver pais, tiver, por exemplo, descendentes, os filhos são mais próximos do ausente do que os netos em relação ao grau de parentesco. Então, os filhos é que serão nomeados para serem curadores dos pais ausentes, porque o mais próximo exclui o mais remoto. Essa previsão está contida no artigo 22 do Código Civil. Olha só, desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato ou seus poderes forem insuficientes. O juiz
que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o legítimo curador. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Entre os descendentes, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, é exatamente esse resumo que eu fiz para vocês, que eu coloquei aí em apenas uma linha, o que consta nos artigos 22 a 25 do Código Civil. Declarada a ausência, turma, o juiz, nomeando o curador, vai determinar a arrecadação dos bens do ausente, conforme artigo 745 do Código de Processo Civil. E feita essa arrecadação, ele vai mandar publicar editais nas redes de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerão pelo prazo de 1 ano. Então, nós temos aqui o exercício das funções do curador, a fase da curadoria dos bens do ausente, por esse prazo inicial de 1 ano. Não havendo sítio no órgão oficial e na imprensa da comarca pelo mesmo prazo. Reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente para voltar e assumir os seus bens. Então, olha, em resumo, uma pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar notícias. O juiz decreta a ausência, nomeia um curador e vai publicar editais chamando o ausente para retornar novamente para a posse de seus bens. Passado esse prazo de 1 ano, que é o prazo da curadoria, se o ausente não aparecer, os interessados vão requerer a abertura da sucessão provisória, que é a nossa segunda fase. Percebam, sucessão, vocês vão trabalhar isso muito comigo no semestre que vem. Sucessão nada mais é do que a transmissão dos bens do falecido em razão da sua morte. Aqui nós estamos trabalhando com uma morte presumida a princípio, né, com a decretação de ausência e considerando que ainda temos esperança do retorno do ausente, a abertura da sucessão ela vai ser, primeiro, provisória. Essa é a nossa segunda fase, prevista lá no artigo 745 do CPC e no artigo 26, tá? E aí, quem são esses interessados que podem pedir a abertura da sucessão provisória? O cônjuge, se não estiver separado, e o companheiro, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, e os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, por fim, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Como a gente está trabalhando com uma fase de sucessão provisória, os interessados eles vão requerer a citação pessoal dos herdeiros e esses herdeiros deverão dar garantia de restituição dos bens que vão receber mediante penhor ou hipoteca, ok? Em valor equivalente ao seu quinhão. Essa imposição ela serve para garantir que os bens do falecido não serão dilapidados e os herdeiros que não puderem prestar a garantia ficarão excluídos de receber esses bens. Mas atenção, descendentes, ascendentes e cônjuge estão dispensados de oferecer a garantia, ok? E aí, nós vamos aguardar o ausente ainda voltar pelo prazo de 10 anos e se passados esses 10 anos ele não retornar, os interessados vão poder requerer a abertura da sucessão definitiva, que é a última fase, a terceira e última fase. A partir daí, os bens finalmente serão entregues aos herdeiros que poderão levantar as garantias prestadas. Vejam só. Se, porém, o ausente tiver mais de 80 anos, eles não precisam esperar pelo prazo de 10 anos para pedir a abertura da sucessão definitiva. Basta aguardar pelo prazo de 5 anos. Então, o que a gente pode concluir daqui em diante? Que a ausência ela conta com 3 fases: curadoria dos bens do ausente, sucessão provisória e sucessão definitiva. O curador, enquanto responsável pela administração de seus bens, vai garantir que nenhum deles venha a ser dilapidado, que nenhum deles venha a sofrer alterações, para garantir que, quando o ausente retorne, ele possa receber os bens de volta, tá? Possa reassumir a posse dos bens. Pessoal, não deixem de responder as perguntas que eu disponibilizei para vocês. Fiquem de olho nessa matéria, porque ela é tão importante que vocês vão ver ela 2 vezes comigo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui, mandem no WhatsApp ou mandem por e-mail. Bons estudos para vocês. Mais uma vez, muito obrigada por esse semestre maravilhoso. Um abraço.